Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, para não perdermos mais tempo, pedia que retomassem rapidamente os vossos lugares. Estamos em condições de iniciar já a audição do Sr. Engenheiro Rui Paulo Moura Santos, na qualidade de diretor da Inapal Plásticos, a quem eu agradeço a presença e peço, obviamente, desculpa em meu nome e em nome da Comissão pelo tempo que o Sr. Engenheiro e o seu advogado, o Dr. Miguel Gameiro, tiveram que esperar, mas que nós temos aqui uma coisa, que é, as audições nem sempre é previsível o tempo, nem o interesse que é suscitado nos deputados, nem o conjunto de perguntas, e, portanto, eu peço desculpa por isso e pelo tempo que tiveram que esperar. Agradeço que tenham esperado até agora. O Sr. Engenheiro acaba de me dizer que quer fazer uma curta declaração inicial. Dou-lhe a palavra para esse efeito, Sr. Engenheiro. Muito boa noite. Como sabem, faculta-me a lei a possibilidade de me recusar a depor perante esta Comissão, pois está em curso um processo judicial no qual eu sou arguido e que trata, como sabem, parte deste tema. Tal processo, pela profusão de notícias e até pela exposição mediática que tem, provocou-me alguns inconvenientes pessoais e profissionais, e não fosse o suporte que tenho vindo a ter da administração da minha empresa, dos meus amigos e da minha família, teria, obviamente, consequências bem gravosas. A propósito disto, lembro que no dia em que fui notificado pela Polícia Judiciária, nesse mesmo dia a acusação aparecia no site da revista Sábado. Portanto, isto é absolutamente caricato e poderá dizer alguma coisa. Contudo, eu estou disponível, apesar de tudo, para cooperar com esta Comissão dentro dos meus conhecimentos, até para, digamos, limpar a minha honra e clarificar bem as situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. É evidente que, como disse bem, o facto de ter esse estatuto, é um estatuto que existe para sua proteção, do ponto de vista jurídico também, e tem o direito de dizer aquilo que entende. Agradecemos ainda assim a sua disponibilidade de colaborar e, portanto, colaborar na medida em que aquilo que achar que deve colaborar e que deve responder, agradeço. Compete iniciar esta audição ao Partido Socialista. Disponho de 10 minutos. Sr. Deputado José Magalhães, por favor. Não, serei provavelmente muito breve, Sr. Presidente, porque quando foi sugerido que pedíssemos o testemunho do Sr. Rui Paulo Moura Santos, isso resultou do facto de ser público e notório que tinha sido julgado em primeira instância e conhecíamos os factos alegados e invocados, conhecíamos a sentença da primeira instância já também, estávamos a procurar apurar como é que se organizavam as empresas que estavam encarregadas e eram beneficiárias de contrapartidas para conseguirem dinamizar o mais possível a obtenção de contrapartidas e conseguirem maximizar nas suas classificações a vantagem decorrente das mesmas. E como é que se fazia a relação entre essas empresas e as comissões permanentes de contrapartidas, portanto as entidades do Estado responsáveis pela gestão do programa de contrapartidas, coisa que foi variando ao longo do tempo, segundo vários regimes jurídicos que nós conhecemos e sobre o qual temos vastíssima informação. E, portanto, eu julgo que a utilidade do seu depoimento situa-se nesta esfera. Como é que se organizaram os industriais, como é que foi evoluindo ao longo do tempo essa relação entre os industriais e o Estado, que relações é que tiveram com a Ferrostal e os seus agentes, portanto, os seus responsáveis, os seus representantes, no fundo. E, portanto, gostaria que desse a contribuição nessa esfera, o que não implica quebra de nenhuma das limitações a que aludiu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Engenheiro, por favor.
Ok. Eu gostava de voltar a fazer talvez um pouco de história da minha participação neste tema. Eu sou e era à data dos factos diretor comercial da Enapal Plásticos. Contrariamente àquilo que vem na acusação e que se diz, eu nunca fui administrador da Acessia, nem administrador da Acessia, nem administrador da Enapal Plásticos, nem administrador de nada. Sou um simples assalariado da Enapal Plásticos e participei. Eu vou fazer uma referência. Em 2003, 2004 a nossa empresa teve um crescimento acentuado. Negociamos um interessante projeto com a Volkswagen Auto Europa que obrigou à instalação da nossa empresa, portanto uma segunda fábrica produtiva no Parque Industrial da Auto Europa para fornecer alguns componentes e, portanto, a ocupação da administração, nomeadamente do Sr. António Roquete, era imensa e decidiu em algumas alturas, e conforme a informação que foi feita à Acessia, eu, a pedido dele, representaria o Sr. António Roquete, portanto, participaria nas reuniões com o focus de captar novas oportunidades de negócio. E, portanto, é essa a minha participação neste processo. Portanto, deste fator organizativo, eu nada sei. Portanto, não tive qualquer relação, não... Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. E que experiência de participação no programa de contrapartidas é que teve por força das funções da sua e das atividades da sua empresa? Peço desculpa. Nós tivemos várias reuniões, eu creio que deixe-me só para não... Portanto, eu participei em 4 reuniões. Essas 4 reuniões eram reuniões de linguagem muito complexa, portanto, para quem chegava, digamos, do nada, do vazio, participava nessas reuniões, não entendia parte daquilo que se lá dizia. E, portanto, o meu objetivo nessas reuniões era tentar captar novas oportunidades de negócio. E surgiram algumas possibilidades, ou pelo menos daí resultaram alguns contactos. 2 visitas que tive de uma senhora Malinowski, que creio que pertence à Ferrostal, e que veio preparar a Enapal ao Porto, e a seguir, portanto, em 2005 e em 2006 esteve no Porto e esteve em Palmela para preparar a visita do diretor de compras da MAN, portanto MAN Trucks, caminhões, que era um alvo e um target nosso também, tentar obter negócios junto desta empresa que utiliza componentes em que nós somos especialistas no desenvolvimento. Tivemos também algumas reuniões, ou uma visita pelo menos da Magna, que foi, digamos, no âmbito da Acessia, em conjunto ou em cooperação, digamos, com a Acessia, e depois também tive uma visita em 2009, da General Dynamics. E, portanto, este foi, digamos, aquilo que se captou, digamos, eu consegui captar destas reuniões. Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado. Mas esses contactos foram contactos que desembocaram em negócios ou concretos, de sucesso, portanto, ou foram exploratórios sem resultado prático para a empresa de que é membro? Estes contactos ficaram pelo exploratório. Portanto, não deram negócios, se bem que com a MAN ainda houve uma troca de comunicação, houve umas consultas, fizemos as propostas, aparentemente não seriam competitivas, e tenho um negócio que foi feito pela Enapal e que ainda estará em curso, embora em fim de série, mas que não é diretamente com a Magna. Portanto, fornecemos a Magna, mas via a AMG, e não posso dizer que tenha a ver seguramente com isto. Nunca teve conhecimento ao longo da sua
participação, que se eu bem compreendi, circunscreveu-se no que diz respeito à atividade da Acessia às 4 participações representativas que enunciou. Julgo que não as situou no tempo. Fiz 4 reuniões, uma, deixe-me ver, só para não errar, eu creio que é uma em dezembro de 2004, depois fevereiro de 2005, março de 2005 fevereiro, março e abril de 2005. E acabou-se a minha participação na Acessia. Exatamente. A última foi a 8 ou 28 de abril de 2005. Portanto, nessas reuniões, a sua intervenção foi, portanto, de mera, no fundo, de audição do que outros diziam, e não de propositura de soluções ou de ideias ou de intervenção, mas, obviamente, dessa audição de propostas e intervenções de outros, teve alguma percepção de como se organizava esse agrupamento de empresas e qual era o seu modo de atuação? Não. Ou não deu para compreender isso? Não deu para compreender. Não deu para compreender e até pelas atas é de difícil compreensão a linguagem que está descrita nas atas desta. Portanto, era uma linguagem complexa para quem vem de fora e portanto, está completamente à margem do que se tratava nestas reuniões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não precisa mais nada. O Sr. Deputado terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, também. PS, CDS, PP, Sr. Deputado Lobo Dávila, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Engenheiro, o Sr. Advogado, agradecer as horas de espera. Já aqui percebemos a sua participação e, no fundo, as funções que existia. O Sr. Engenheiro é mais peço desculpa, dos diretores comerciais que foram chamados a esta comissão pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista e que, como dizia o Sr. Deputado Jorge Machado aqui numa parte, provavelmente teve o azar de ter que ir mais vezes a tribunal do que propriamente à Acessia. Mas eu queria apenas dizer-lhe que já percebemos a sua participação na Acessia, que teve em 3, 4 reuniões enquanto representante do Sr. António Roquete. Também já percebemos uma outra coisa, que deixe-me dizer-lhe que, por acaso, nesta sua última resposta também é particularmente interessante, Sr. Engenheiro, é que nós temos andado a discutir aqui ao longo de diferentes audições, até muito por iniciativa ali do Sr. Deputado José Magalhães, que a existência e inexistência de atas. E ficámos a saber que, neste caso concreto, a existência de atas não significa necessariamente um esclarecimento muito suficiente sobre aquilo que é o funcionamento de uma determinada entidade. Até neste caso, por aquilo que o Sr. Engenheiro nos disse, pela dificuldade da linguagem utilizada e de perceber o seu modo de funcionamento. Mas, enfim, eu queria apenas, se possível, já aqui nos foi dizendo algumas coisas, eu queria apenas aproveitar a sua presença também, depois de tantas horas que aqui esteve, apenas para lhe pedir, porque segundo tive a oportunidade de ver, a Enapal Plásticos teve um único projeto de contrapartida, salvo erro, um projeto chamado Webasto, que tinha a ver com o fornecimento de umas peças para um Citroën, salvo erro. Foi isso que consegui aqui ver. Eu gostava de lhe perguntar se tem conhecimento de como é que decorreu, do ponto de vista da execução deste projeto, em concreto, que foi o único em que a Enapal teve alguma participação, e o que é que aconteceu, se esse projeto foi cumprido, se não foi, o que é que tem conhecimento sobre isso, ou o que é que nos pode ajudar, o que é que nos pode dizer para nos ajudar a nós a compreender aquilo que foi a intervenção da Enapal. E, por fim, uma pergunta que também coloquei a um colega seu, diretor comercial, convocado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista também a esta comissão, que é se porventura teve, para além dessa curta
intervenção na ACESI, que provavelmente muitos amargos de boca lhe causou ao longo deste tempo, a presença nessas 3, 4 reuniões, se porventura, para além disso, teve alguma relação, alguma participação, algum contacto com membros ou com, institucionalmente até, com a Comissão Permanente de Contrapartidas e com a Comissão PRAS, que era a comissão que existia no âmbito do programa de aquisição dos marinos, se porventura teve algum contacto com alguma destas instituições e, portanto, eu confesso, Sr. Engenheiro, que não tenho mais perguntas a fazer-lhe sobre esta matéria e agradeço, evidentemente, a sua disponibilidade para colaborar nestes trabalhos. Começo pelo fim, que é mais fácil. Portanto, até à participação na primeira reunião em 2004, dezembro de 2004, na ACES, eu não conhecia nenhum dos intervenientes da ACES. Estou a falar do Dr. Luís Palma Féria, do Pedro Ramalho, do Filipe Moutinho, do Engenheiro Gonçalves. Portanto, eu não conhecia ninguém. Portanto, o primeiro contacto que tive com estas pessoas foi aí. Com pessoas da Ferrostal, eu só conhecia a senhora Malinowski, já referi há bocado a data, posso reverificar outra vez e peço desculpa que já não me lembro. Tira o óculos, põe óculos. Portanto, o primeiro contacto que tive com a senhora Malinowski foi em 2005. Portanto, um em 2005 e outro em 2006. O Sr. Veretek conheci-o na primeira audiência do Tribunal. Não conheci ninguém da Comissão Portuguesa de Contrapartidas, à exceção do Engenheiro João Saldanha, que foi, e não nessa posição, digamos, o Engenheiro Saldanha foi quem substituiu o Sr. António Roquete no Conselho de Administração da ACESI. E não conheci mais ninguém, nem PRAS, nem nada do que refere. Em relação ao projeto Webasto, a Webasto é uma empresa multinacional que tem várias subempresas, que todas elas se chamam Webasto, uma em França, outra em Itália, outra que era uma Webasto Climatec na Alemanha, a Webasto na Alemanha e em vários países do mundo. Na Turquia, a parte da Climatec, que era um dos projetos que estava no início que se falava do Gebleiswein, Zeitenwend, etc., que era um projeto de finais de 2003, creio, foi vendido a uma outra empresa financeira que é a Esferos. Todos os projetos ocorreram, portanto, o projeto da Citroën ocorreu. Não sei, não recordo, creio que iniciamos o fornecimento série em 2004, princípios de 2004, era para o Citroën C6. O EOP foi, creio que o ano passado. Realizamos e continuamos a fornecer, portanto, ainda não há EOP para o projeto da Climatec, da Webasto Climatec hoje em dia, Esferos. O Fiat 198 continua e continuamos, a partir dessa altura, em grande envolvimento comercial, técnico e de cooperação e desenvolvimento com a empresa Webasto no seu geral. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, mais algum esclarecimento? Apenas, Sr. Presidente, apenas para fazer uma última pergunta mesmo, que foi ao longo de várias audições de membros da Acessia e de representantes de diferentes empresas que faziam parte do consórcio, foi referida a questão da Comissão Permanente de Contrapartidas e algumas visitas que a Comissão Permanente de Contrapartidas teria feito ou não no local a algumas das empresas. E eu gostava de saber apenas se na INAPAL houve alguma visita ou não da Comissão Permanente de Contrapartidas, e apenas esta a pergunta que queria fazer. Muito obrigado. Se houve, eu não estive envolvido, portanto desconheço. Nesta ronda, partido seguinte, o Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Rui Matos Santos e o seu advogado que o acompanha. Já todos percebemos o papel residual que teve em todo este processo, portanto não vou gastar nem de longe nem de perto os minutos que tenho para colocar questões. Presumo, corrija-me se eu estiver errado, presumo que relativamente ao processo de definição de contrapartidas nada sabe,
o envolvimento da empresa ESCOM nessa mesma definição de contrapartidas também nada sabe. Se assim não for, corrige-me na intervenção e dirá o que tem a dizer sobre esta matéria. Referiu que participou em 4 reuniões e que tiveram a visita de administradores da MAN Ferrostal na empresa. As visitas foram exploratórias, diria que foram visitas mais de cortesia do que outra coisa qualquer, ou foram mesmo perspectivas de negócios, e se a empresa, a Inapal, beneficiou de alguma contrapartidas. É que nós tivemos uma série de empresas do setor automóvel, de componentes do setor automóvel, salvo raras exceções, que agora não quero estar a dizer de certeza absoluta que nenhuma delas beneficiou em concreto de contrapartidas, ou isso não pode ser palpável. Alguns dirão que houve contactos exploratórios para tentar colocar produtos no mercado alemão, etc, etc. Bom, a questão é saber se efetivamente houve algum negócio palpável que tenha resultado das contrapartidas que foram, entretanto, tão faladas e tão badaladas no meio da comunicação social. Em relação às visitas que ocorreram e, portanto, da General Dynamics, da Magna, MAN, as visitas na indústria automóvel são sempre visitas técnicas, basicamente técnicas, quer dizer, comercial tem pouco. Ou melhor, são os comerciais que trazem ou que tentam trazer os clientes, mas as visitas são puramente técnicas e, portanto, é a componente técnica que é predominante no negócio da indústria automóvel. Agora, em relação a se houve contrapartida ou se não houve contrapartida, a Webasto é um negócio que dizem que é contrapartida. Portanto, a Webasto ocorreu, é verdade, faturou-se, fizemos a fase, começamos por fazer uma fase protótipo. A indústria automóvel tem normalmente 3 fases, é uma fase de desenvolvimento, puro desenvolvimento, portanto, desenvolvimento de definição a partir de uma superfície exterior, de uma superfície de uma peça, de um esquema, de um esboço de uma peça, à definição das espessuras, pontos de fixação, para depois podermos calcular, digamos, virtualmente se essa peça é capaz, se o que projetamos é capaz de resistir às especificações do cliente. Depois há uma segunda fase, que é uma fase protótipo, digamos, em que, digamos, validamos aquilo que fizemos na fase de desenvolvimento, e há uma terceira fase que é a fase de fabricação séria, portanto, que aí recolhemos todas as informações que obtivemos desde o desenvolvimento protótipo e, portanto, vamos seguir. Agora, as fases são todas independentes, portanto, o facto de eu fazer a fase de desenvolvimento não quer dizer que eu venha a fazer a protótipo, e a protótipo, quer dizer, elas são todas soltas e, portanto, isso depois cabe ao cliente final decidir. Agora, que dizem que houve e tanto quanto me diz, ou me disse o Sr. António Roquete, que houve um empurrão, digamos, decisivo na concretização destes negócios, dizem que sim. E eles ocorreram, foram faturados, alguns negócios ainda ocorrem. Sr. Deputado. Presumo do seu silêncio que não sabe dizer nada relativamente ao processo de definição, nem de contrapartidas, nem sobre a ESCOM. Curiosamente, a Webasto, se bem percebi da intervenção do Sr. Deputado do CDS, decorre com clientela de nacionalidade francesa e empresas francesas e não tanto alemãs. Tem alguma noção se estiver incorreto, diga-me, por favor. Isso resulta das contrapartidas das pré-contrapartidas que os fabricantes franceses também tiveram que avançar com elas, ou resultaram das pré-contrapartidas ou contrapartidas do concorrente alemão que, entretanto, venceu o concurso? A Webasto é uma empresa única no mundo, é a Webasto, não é? Tem um acionista e depois tem várias unidades produtivas em diversos países, e normalmente as grandes empresas, não é o caso da nossa, infelizmente, as grandes empresas acompanham os construtores em cada nova unidade produtiva que se instala, para evitar custos logísticos, é mais fácil essas coisas, não é? Portanto, a Webasto é o UNO, é uma empresa única. Agora, nós mantemos relações com a Webasto Alemanha, mantivemos relações com a Webasto Itália, digamos, nós separamos a Webasto Itália para onde mandamos as peças, não é? A Webasto Itália depois fornece a Fiat, normalmente a Ferrari, a Webasto França é a Renault e a PSA, a Webasto Alemanha era a Climatec, os autocarros, a Volkswagen, etc. Portanto, mas a direção, as diretrizes é una e é na Alemanha, portanto a empresa é alemã. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada então a inquirição por parte do Partido Comunista Português. Segue-se o Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Mortágua, se faz favor, pode iniciar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o engenheiro Rui Paulo Moura Santos, seu advogado. Mais uma vez, peço desculpa pela espera, uma outra audição.
E pedir também que entenda que quando nos propomos a estudar uma matéria não deixamos de ouvir todas as pessoas que possam ter qualquer informação, ainda que residual, importante para o processo, e isto não é de forma nenhuma um processo de intenções ou uma culpabilização sem argumentos, porque nem seria justo fazê-lo. E daquilo que temos ouvido até agora, e até de empresas similares à empresa onde trabalho e com funções similares, a intuição que tiramos é que, ao longo dos tempos, as contrapartidas têm sido usadas para muito mais do que aquilo em que é suposto serem usadas, nomeadamente para inflacionar contratos, através destas tais contrapartidas que acabam por não existir. E esse é um dos pontos que queremos aferir e que achamos importante estudar. Já que nos disse que no caso em que tem conhecimento na prática, a sua empresa recebeu uma contrapartida de facto, presumo pela Ferrostal ou dos contactos da Ferrostal, é essa a primeira pergunta que queria deixar. Penso que não poderá ser de outra forma, mas ainda assim confirmar isso. Também perguntar-lhe se tem conhecimento ou teve conhecimento de assinatura ou de terem sido creditadas contrapartidas que não existiam e que não eram contrapartidas de facto. E pergunto-lhe, porque já aqui ouvimos pessoas que o afirmaram e disseram que isto era frequente em algum tipo de empresas associadas a este processo. Perguntar-lhe também, e já ouvimos aqui mais uma vez alguns depoimentos que apontaram nessa direção, se teve conhecimento da existência de um acordo compensatório proposto à Ferrostal, assinado em setembro de 2005. Acordo compensatório este que servia exatamente da parte da Acessia para compensar por contrapartidas que estavam a ser creditadas em valor, mas que não tinham uma correspondência real em termos de investimentos por parte dos consórcios que ganhavam, e daí a conclusão de serem mais um mecanismo de inflacionar o preço dos equipamentos do que necessariamente um mecanismo de investimento na economia portuguesa, tendo ficado muitas vezes os grupos industriais portugueses a perder neste processo relativamente aos consórcios que ganharam estes processos. Portanto, perguntar-lhe se tem conhecimento deste acordo compensatório, em que é que consistia na prática, e se tem conhecimento da Ferrostal ter feito algum pagamento à Acessia no âmbito deste acordo compensatório, que hoje temos alguns indícios que existia. E, no geral, eram estas as perguntas que gostaria de lhe deixar, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Ok. Em relação à sua última pergunta, eu desconheço. Portanto, o que eu conheço é aquilo que está diretamente ligado à ENAPA. Aquilo que me foi transmitido é que a Ferrostal foi decisiva na realização de parte, pelo menos, do negócio da Webasto. O negócio da Webasto existiu, é uma realidade. Nós faturamos meios produtivos, faturamos peças, continuamos a faturar algumas peças ainda desses primeiros negócios, pagamos os nossos impostos, portanto, tudo existiu. Relativamente ao acordo de compensação, eu desconheço. Portanto, estou absolutamente desconheço. E de contratos que tenham sido assinados e que não fazem contrapartida? Desconheço também. Sra. Deputada, mais nada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bloco de Esquerda, o último partido, Partido Social Democrata. Sra. Deputada Elsa Cordeiro, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje o dia já vai longo para a nossa comissão de inquérito. Desde já agradecer a presença penso que é engenheiro, Rui Moura Santos, da Inapal, e do seu advogado. Também muito já foi esclarecido, já constatamos que o seu depoimento é residual. Muitas das questões também que eu teria para fazer já foram respondidas, mas ainda tenho algumas que gostaria que me reforçasse. Uma das notas das perguntas que queria lhe fazer era: exercia o cargo de diretor comercial na Inapal Plásticos. Eu pergunto se já deixou de exercer essas funções e qual foi o período em que exerceu as mesmas. Exerço essas funções desde 1996. Sra. Deputada.
Também disse-nos aqui anteriormente que representou o Dr. António Roquette, que era o Presidente do Conselho de Administração da INAPAL, nas reuniões da ACES. Eu pergunto, também se representou alguma vez o Dr. António Roquette em alguma reunião com a Inteli? Nunca. Sr. Deputado. A INAPAL, como já foi dito, é uma das empresas que compunham o agrupamento complementar de empresas, a ACESIA, componentes integrados da indústria automóvel, e uma das suspeitas levantadas é que as empresas que compunham a ACESIA aproveitaram negócios já em curso entre as empresas alemãs para que fossem aceitos como contrapartida, ou seja, fazendo crer que se tratava de negócios novos. Por isso pergunto, alguma vez já tinha tido, ou a sua empresa tenha tido, algum relacionamento, contato comercial com a Ferrostal? Não, nunca. Então, Que eu conheça. Então quer-nos dizer que a sua empresa foi escolhida pela Ferrostal devido a pertencer a esse agrupamento, a ACESIA? Acreditamos que sim. Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma questão. Termina aqui a primeira ronda. Nenhum dos grupos parlamentares usou a totalidade de tempo na primeira ronda. Ainda assim, a presunção de que não usarão da segunda é ilidível. E para que ela seja ilidida, eu pergunto, Partido Socialista, segunda ronda não, CDS-PP, segunda ronda também não, PCP, segunda ronda também não, Bloco de Esquerda também não, e Partido Social Democrata acabou de fazer a primeira, portanto não fará a segunda ronda. Senhores deputados, vamos concluir aqui. Eu só, antes ainda de me despedir do Sr. Engenheiro Rui Paulo Moura Santos, queria só chamar a atenção aos Srs. Deputados. Começaremos amanhã, como previsto, às 10 da manhã. Eu pedi aos serviços da Comissão para tentarmos deslizar as duas audições da tarde, uma para as 15 horas e outra para as 17, até para não sacrificarmos os nossos depoentes da mesma forma que sacrificámos o Sr. Engenheiro e o seu advogado durante tantas horas, portanto até para podermos discutir os vários requerimentos que estão pendentes e que os Srs. Deputados conhecem. Teremos audições amanhã. Quinta-feira não teremos audições porque, como o Sr. Deputado Jorge Machado, quando algum de nós se esquece, faz questão de nos lembrar, é o dia dedicado aos grupos parlamentares e, portanto, não serão marcadas as audições para de manhã, e à tarde temos plenário, portanto não serão marcadas. A Comissão também não reúne sexta. Eu agendei os dois advogados, porque, como os Srs. Deputados terão visto, o Dr. José Miguel Júdice telefonou-me primeiro, para ser rigoroso, e a seguir mandou uma carta dizendo que, obviamente que sabe que tem a obrigação de vir à Comissão, que não é isso que está em causa, mas que mantém a intenção de não levantar o segredo profissional, mas que estará na Comissão, respondendo de forma limitada, mas que, enfim, explicará aos Srs. Deputados as razões. E, portanto, eu agendei o Dr. José Miguel Júdice para dia 16, e a seguir o Dr. Bernardo Ayala, que também tem parte do segredo já profissional levantado. No resto ainda vamos silenciar junto da Ordem para ver se é possível mais, mas que manifesta também a intenção de querer vir a esta Comissão. Portanto, ambos no dia 16, Sr. Deputado, até porque o Dr. José Miguel Júdice disse que o depoimento dele seria curto, o próprio me disse, e portanto penso que não teremos dificuldade aí. E portanto é o que está marcado até agora. Temos mais 4 pedidos de audição para serem discutidos e aprovados ou não, e portanto, mas até agora estão marcadas até dia 16 de manhã audições. Portanto, amanhã e depois 16 de manhã. Obviamente que esta informação será disponibilizada aos Srs. Deputados. Terminamos aqui hoje, revemos-nos amanhã às 10 da manhã. Só agradecer mais uma vez ao Sr. Engenheiro o facto de, podendo, e como disse bem, refugiar-se até num estatuto processual para não nos dizer nada, apesar de tudo ter respondido sincera, direta e frontalmente a todas as questões dos Srs. Deputados. Agradecer ao seu advogado também o tempo de espera e as horas e o tempo que lhes tomamos. Muito obrigado aos dois e está encerrada a audição. Muito obrigado.